Imagina que você acorda um dia e a cidade é domada por um nevoeiro estranho, repleto de bichos e mistério. E se você tiver contato com esse nevoeiro, você pode morrer, não imediatamente. E não da mesma forma, pois o nevoeiro te pega de maneiras diferentes. Eu estou falando da série O Nevoeiro, de 2017. Então, eu acabei de assistir a série, eu vou falar o que foi que eu achei, eu tive umas surpresas, mas primeiro, antes de falar minha opinião, vamos falar algumas curiosidades sobre a série, só para contextualizar para quem chegou agora e não está entendendo exatamente que série é essa. A primeira coisa que você provavelmente deve estar pensando: ah, rapaz, essa série aí parece muito aquele filme O Nevoeiro de 2007, portanto seria uma continuação? Não, não é uma continuação daquele maravilhoso filme com um dos finais mais épicos de filme de terror. Essa série, na verdade, ela é uma nova adaptação do conto de Stephen King, porque o filme foi baseado no conto de Stephen King. E esse aqui também, essa série também foi baseada no conto de Stephen King, só que com novos personagens, uma nova abordagem. O ponto de partida é o mesmo, o nevoeiro, mas o desenvolvimento da história segue outro caminho. Nessa série você vai ver um foco maior nos humanos e não nos monstros. Uma outra curiosidade que eu acho interessante citar é que a recepção dessa série ela foi morna. Tá? Parece que o pessoal não gostou muito e ela foi cancelada. Mas não é só por isso. O estúdio onde ela foi feita estava sofrendo mudanças. A série foi exibida pela Spike TV, um canal que estava sendo reformulado naquele momento, e virou a Paramount Network. E devido à baixa audiência da série, a Paramount Network não quis continuar o projeto, além das mudanças, é claro. Aí eu fiquei sabendo, assim, que a série foi cancelada na primeira temporada, mas eu acabei de falar do filme O Nevoeiro, de 2007. Aí eu pensei, por que não falar do Nevoeiro, a série de 2017? Será se ela é tão ruim assim? Porque pelas imagens não parecia não. E já adianto que eu vou aproveitar, falar alguns spoilers, lógico, e contar, pelo menos em parte, a história da série. De forma resumida, a história central se passa com uma família, né? Um casal e uma filha. É a Alex, essa menina que tem nome de homem e cara de sonsa, não só cara, mas ela também é sonsa. Já vão entender por quê, não que isso seja exatamente um defeito, mas no mundo de hoje a gente tem que ser esperto. Aliás, esperto desde que mundo é mundo. Nós temos a Eve, que é basicamente a protagonista da série, uma mulher, digamos que centrada, sensata, preocupada com a filha, sabe? Normal, não vejo nada demais. É uma das personagens que eu já... Aliás, é a primeira personagem que eu simpatizei logo de cara. E nós temos o marido dela, que tem uma cara e jeito de mangina, sabe? De bobão. Sabe aquele bom marido que parece o passivo da relação? Pois é esse sujeito aí, é o Kevin. A história basicamente começa com a filha deles querendo ir para uma festa. Mamãe, deixa eu ir para a festa. Só que a mãe dela não deixa porque ela é nova, vai ter adolescentes lá e eles fazem besteira, pode acontecer alguma besteira com ela. A mãe dela proíbe, a Ivy proíbe. Só que na surtina, o pai dela fala: ó, vai lá para a festa que eu te cubro aqui para tua mãe. Aí eu já não gostei do Kevin, entendeu? Já não gostei, pô. Tá vendo como o papel tá inverso aí? A mãe é rígida com a filha, mas o pai é liberal? Que onda é essa? Eu não sei vocês, mas eu como pai tiver uma filha novinha, bonitinha, com cara de sonsa, liberar ela pra ir pra festa sozinha assim, eu não ficaria tão tranquilo. Mas eu imagino que todos os pais devem se sentir um pouco apreensivos nesse momento. Até porque não é que você não confie no seu filho, mas adolescente não sabe de nada da vida. Tá bom, vou parar de dar uma de tiozão aqui. Segue a história. Mas beleza. A Alex vai na surtina com o seu amigo gay para a festa. E na festa eles se divertem, até que o amigo gay da Alex sofre bullying ali pros outros caras. E aí aparece o mocinho, que praticamente é o herói ali daquele momento, e fala: ei rapaz, pare de implicar com ele. E esse rapaz é o Jay. E por causa desse ato heróico, ele ganha a simpatia da Alex. E aí... ele aparentemente também está interessado na Alex, e a Alex vai na onda dele, e ela acaba deixando o amigo gay dela ali, sozinho. Aliás, eu nem falei o nome dele, é o Adrian.
Ou melhor, a pronúncia correta seria Adrian. E tudo que a gente sabe é isso, a Alex vai com o Jay, os dois ali, provavelmente se conhecer, namorar. A cena corta para o casal e vê que a sua filha ainda não voltou da festa. E ficam desesperados até que eles enxergam que ela tá ali, sentada no parquinho, fora da casa ali, e ela tá abatida. Ou seja, deu ruim essa festa. Alguma coisa aconteceu e não foi pouca coisa não. Ela disse que ela acordou em um quarto e os cobertores por baixo dela estavam com sangue. Tudo indicando que ela foi violentada. Mas ela não lembra de nada. Ela só lembra de ter acordado nessa situação. E aí é quando eu peguei raiva do Kevin, o pai mangina dela, porque foi o pai dela que liberou ela para ir para a festa. E foi por isso que eu falei também, a menina não só tem uma cara de sonsa, porque ela foi sonsa, mas olha, tudo bem ser sonsa, mas de certa forma é o papel dos pais proteger uma filha mais nova e tal. E o Kevin, o pai da menina, também não ajudou no protocolo. E lógico, a mãe, a Eve, fica sabendo através do próprio Kevin, que confessa que liberou ela para poder ir para a festa. Aí ela já fica super chateada com ele, lógico, sua filha foi violentada. E por culpa dele, basicamente. É por isso que eu falo que o homem ali é mangina. Não faz o papel de homem. Deveria ser mais esperto sobre o mundo, como é que as coisas funcionam. Mas a desgraça tá feita. Vamos seguir em frente. E o principal suspeito dessa situação seria o último garoto que foi visto com ela, o Jay. Afinal de contas, é o Jay ali que tira ela de perto do amigo dela, o Adrian. E o Jay, ele é abordado pela polícia como suspeito de ter feito o que fez, né, com a garota, mas ele nega que fez isso. E o pai do Jay, ele é policial. E o pai do Jay, ele demonstra um lado de que não tá acreditando muito no filho. Ele não fala na cara dele, mas fica um tanto óbvio que o pai do Jay não confia no filho dele assim não. Apesar deles terem uma boa relação, ele não aparenta estar acreditando na palavra do filho. E o Jay, ele fala isso, ele chega a comentar isso com o pai. Você não acredita em mim? E o Jay, ele tem uma postura um tanto serena, ele não fica insistindo no assunto. Ele só comenta desconfiado com o pai. A gente vai vendo outras histórias paralelas acontecendo na cidade, né, com outras famílias, outras situações. Por exemplo, o amigo da Alex, o rapaz gay lá, o Adrian, ele não tem uma boa relação com os pais. O pai dele é aquele típico pai valentão, sabe? Ah, meu filho tinha que ser homem, virou esse afeminado aí. E sim, ele tem um jeito afeminado, não só o jeito, ele é afeminado e ele puxa também para um lado gótico. E a mãe do Adrian, a gente não vê muito a participação dela, ela falando algo a respeito disso. Eu não sei o que falar da mãe do Adrian, não. Não sei o que ela acha sobre isso. Eu estou citando esses personagens aqui porque, basicamente, eles são os protagonistas. E logo depois aparece a névoa misteriosa e doma a cidade. Começa a domar a cidade, as pessoas começam a procurar abrigo porque alguma coisa estranha acontece dentro do nevoeiro. Pessoas estão morrendo em contato com esse nevoeiro, não de forma imediata, como eu já citei, mas coisas inexplicáveis acontecem. Beleza, o caos está formado, todo mundo buscou abrigo. Nesse meio tempo, enquanto o nevoeiro estava tomando a cidade, é importante citar que o pai Mangina, ele estava com o Adrian nesse momento, é porque o Adrian é amigo da família, né? E a mãe e a filha estavam juntas. E no caso, a mãe e a filha se abrigam no shopping juntamente com um grupo de pessoas. E quem está nesse grupo também é o principal suspeito de ter abusado dela, o Jay. Ou seja, a mãe e filha vão ter que conviver no mesmo espaço com o possível abusador dela. E nesse período também a gente acompanha a saga do pai tentando encontrar a mãe e a filha. O pai, ele vai fazendo parceria com outras pessoas, entre essas pessoas o Adrian, que é um amigo da filha dele. E é interessante que as pessoas estão abrigadas em certos locais, né, como principalmente o shopping,
porque sabem que tem uma coisa estranha na neblina, mas elas não têm muita certeza do que acontece se você for exposto na neblina. Tem uma mãe e um filho que fazem o teste, eles saem para fora e imediatamente são pegos por uma criatura estranha. A gente não vê nada da criatura, só que aparentemente ela tem uma baita força, porque puxa a mulher como se não fosse nada. E é depois dessa morte no primeiro episódio, que é uma morte um pouco pesada, realmente bota medo na galera e ninguém quer sair ou ficar exposto no nevoeiro. E aqui nós temos a situação que deixa a série interessante. O pessoal tentando sobreviver, todo mundo sendo obrigado a conviver um com o outro, apesar das diferenças, em uma situação emergencial, de desespero. E tem uma situação que já me deixou intrigado com a série, que eu achei interessante. Logo no começo da série, tem 2 jovens lá no shopping, que estão se abrigando no shopping, né? E aí eles pegam 2 cadáveres que eles encontraram, né? Que aquele grupo do shopping inteiro encontrou. E aí eles eram responsáveis por esses cadáveres, vamos dizer assim. Os 2 garotos resolvem jogar os cadáveres no nevoeiro para ver o que acontece. Se algum monstro ia aparecer, né? Mas nada acontece. O grupo do jovem descobre o que os 2 jovens fizeram. Jogar os 2 cadáveres ali na neblina. Não era para ter feito isso, por uma questão de respeito aos mortos. Aí os 2 jovens levam a bronca. Mais tarde os jovens voltam para lá, para o local onde estão os cadáveres, e tentam fazer outra arte. Eles resolvem trazer os cadáveres de volta para dentro do shopping. Não por arrependimento por terem levado a bronca. É mais por tipo, ok, já deu o teste, vamos puxar eles de volta. É mais por isso mesmo. Eles usam uma corda para puxar os cadáveres de volta, porque eles não querem se expor ao nevoeiro. Os cadáveres estavam cada um em um carrinho de supermercado, então teoricamente seria fácil de puxar eles. Só que uma das cordas se arrebenta e aí um deles perde a paciência e, como os cadáveres estavam a poucos metros de distância, um deles resolve ir lá pegar e puxar os 2 carrinhos sozinho, né? Só que o jovem é pego por alguma coisa e essa coisa joga o jovem praticamente morto contra a porta se arrebenta e o nevoeiro entra para aquela ala. O outro jovem que estava ali sai correndo, enquanto o nevoeiro vai ocupando aqueles cômodos ali do shopping. Mas o nevoeiro não ocupa uma grande parte do shopping, não. Eu diria que foi uma parte pequena. E o garoto também fechou a porta principal para não deixar o nevoeiro entrar totalmente no shopping. Só que por causa desse episódio, a biblioteca é tomada pelo nevoeiro e dentro da biblioteca estava a Alex, a menina com cara de sonsa, e uma garotinha. Elas estavam lendo livros e a garotinha morre por causa de uns espectros. Isso mesmo, espectro. O nevoeiro tem uma espécie de fantasma dentro dele. Não só criaturas, aparentemente, mas fantasma. Os fantasmas absorvem a energia vital da pessoa, alguma coisa assim. A garotinha morre por causa disso. No entanto, a Alex, por alguma razão desconhecida, é poupada. E ela consegue simplesmente abrir a porta e sair daquela situação. Aí é um dos mistérios do nevoeiro que você vai ter que aceitar, tá? Coisas estranhas acontecem nele e acontecem com algumas pessoas, outras não, vai entender. Mas pois é, voltando lá pro rapaz, pro jovem, que fez com que o nevoeiro entrasse um pouco dentro do shopping. É importante citar que o grupo lá, que está alojado no shopping, eles estabeleceram uma regra. Se alguém fizer alguma coisa que ponha em risco todo o grupo ali, essa pessoa deve ser expulsa e jogada para fora do shopping, para dentro do nevoeiro. E lá ela se vira. A pessoa tenta sobreviver dentro do nevoeiro. E esse garoto que deixou o nevoeiro entrar em parte do shopping já fez 2 besteiras. Primeiro que ele brincou com os cadáveres lá. Recebeu um aviso, uma advertência. E depois eles foram mexer com os cadáveres de novo e o nevoeiro entrou. Na verdade, por causa dessa brincadeira, o amigo dele morreu e uma garotinha morreu também.
e ele quase deixa o nevoeiro entrar em todo o shopping. Então, realmente, ele condiz com a regra do pessoal. Ele colocou quase todo mundo em perigo. E foi por causa dessa situação que eu pensei em fazer esse vídeo, para a gente discutir esse ponto do comportamento humano. O grupo se reúne no centro do shopping e tentam decidir o destino do garoto. E apesar dele ter violado uma das regras, eles ainda dão uma chance pro garoto. Eles fazem uma votação. Vocês acham que devemos expulsar ele daqui? Quem tiver de acordo, levanta a mão. A maioria concorda com a expulsão do garoto e ele não tem outro caminho para ir a não ser o nevoeiro. E é importante, antes de prosseguirmos com a história, eu citar o comportamento do nevoeiro, que é bem imprevisível. E aí você vai entender por que também o garoto, estava com tanto medo de ser jogado pro nevoeiro. Até porque ele presenciou o amigo dele ser morto. Não sabe como o amigo dele morreu. A última cena do amigo dele que ele viu foi o amigo dele sendo jogado em direção à porta que ele estava próximo. Ou melhor, eu vou deixar um pouco mais para frente para explicar esse comportamento do nevoeiro, porque até eu ficaria com muito medo de ser exposto ao nevoeiro. Vocês já vão entender por quê. Só guarda a informação que até agora no nevoeiro apareceu criaturas, mas as criaturas a gente não vê, tá bom? A gente vê pessoas sendo jogadas, empurradas por alguma coisa muito forte, mas a gente não chega a ver exatamente as criaturas. Agora, os espectros, os fantasmas, a gente vê, é um dos efeitos do nevoeiro, mas calma, que eu ainda vou me aprofundar nisso. Bom, mas beleza, todo mundo votou e escolheu que o garoto tem que ir pro nevoeiro, certo? E expulsam o garoto, e a última cena que a gente vê é o garoto saindo do shopping e sumindo em meio ao nevoeiro, caminhando normalmente. E claro, muito revoltado por ter sido expulso. E aqui entra a seguinte discussão que eu achei interessante e foi por isso que eu quis fazer esse vídeo. Vocês acham que aquele grupo fez certo no shopping? A situação do shopping na série representa algo muito conhecido na sociologia e no direito. Estado de exceção informal. Situações que são perdoadas, vamos dizer assim, quando a ameaça concreta a vida, recursos são limitados, o pessoal vai consumir o que tem no shopping ali, né? Por alguns dias, sabe-se lá quantos dias, e o erro de um indivíduo pode matar o grupo. Nessas situações, a tolerância desaparece, não por crueldade, mas por sobrevivência coletiva. Existe aquele imediatismo sobre as coisas. Por isso, não há segunda chance, não há pedagogia, a eliminação do risco. Esse tipo de lógica funciona em contextos extremos porque o custo do erro é imediato e irreversível. E eu fiquei pensando assim, cara, que eficaz uma situação dessa. Que eficaz. Surgiu um problema ali, o máximo que o pessoal faz é uma votação, todo mundo concordou, vamos resolver o problema. Aliás, todo mundo não. Teve algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, que não concordaram em expulsar o garoto. Mas na minha opinião, tô nem aí pra opinião dessas pessoas, eu também concordaria em expulsar o garoto. Eu não vou mentir não, provavelmente essa seria a minha decisão. Até porque ele foi advertido a primeira vez, voltou a fazer besteira por ser menino novo, imaturo, imprudente. E muita gente vai pensar assim, mas ele é jovem faz besteira mesmo. Mas leve em consideração que você vai estar no local ali, abrigado, junto com outras pessoas, e provavelmente uma dessas pessoas é o seu parente. Então tem esse ponto também. Mas se eu tivesse sozinho, eu ia votar também a favor de expulsar o moleque. E eu tava observando assim essa cena, e eu fiquei pensando assim, refletindo, rapaz, como o ser humano, ele é imediatista em situações de emergência. Que interessante isso. Eu sei, parece óbvio, mas é que a gente vive num país onde nós temos situações de emergência constante. Mas as leis aqui, as regras, elas são extremamente brandas. Todos os dias eu ando com o meu cachorro, eu passeio com o meu cachorro, eu dou uma volta no quarteirão, sabe? E ruas aqui próximas, sempre vejo uma casa com som alto tocando, sabe? Vira e mexe, eu vejo em algum momento. E às vezes é uma casa colada com a outra, não tem muro.
A casa é literalmente colada, só é separado pela parede mesmo. E aí, de um lado, uma pessoa com som altão, que não tem como a pessoa da casa ao lado não ouvir, não se incomodar. Aí, do outro lado da casa, a pessoa tentando assistir TV. Aí eu fico me perguntando assim, como é que a pessoa consegue assistir TV com um som altão tocando do lado? Bicho, eu não consigo. Eu teria ligado pro 190 na hora. Mas a polícia, eu não sei no estado de vocês, a polícia, na maioria dos estados, eu acredito, ela tem o seguinte procedimento. Você liga, faz a acusação que tem um som alto, a polícia pega no fraga, evidentemente, que o som tá alto, e aí possivelmente só dá uma encarada e fala para abaixar o som, a pessoa fica intimidada, imediatamente abaixa, mas em algum momento depois a pessoa retorna a ficar com som alto. Pode não ser no mesmo dia, pode ser no dia seguinte, e aí você vai ter que provavelmente ligar para a polícia de novo. E é isso que a polícia faz. A advertência não resolve o problema. O que eles querem, na verdade, o Estado, ele quer terceirizar o problema. Ele quer que você vá na delegacia fazer uma queixa do vizinho que está com som alto. Ah, meu amigo, isso aí vira uma burocracia. O delegado provavelmente vai falar bem assim, você falou com seu vizinho? Não está errado, tá? Essa postura do delegado não está errado, mas é que no Brasil, se você se expõe, reclama com o vizinho que você está achando ruim o som alto, o que o vizinho faz? Ele faz é aumentar ou marcar a tua cara. Aí acaba piorando a situação. Beleza, a essa altura você provavelmente piorou a situação, porque brasileiro adora barulho e odeia quem não gosta de barulho. Mas beleza, ainda temos a lei do silêncio garantida, né? E aí você vai lá, faz o boletim de ocorrência, até essa situação ser atendida, até você provar que focinho de porco não é tomada, demora, você vai ter que levar isso para outra situação, tribunal, vai ter que levar provas também. É uma dor de cabeça que você tem que pensar duas vezes antes de dar início nela. Quando seria muito mais fácil o Estado, o município ter uma lei mais rígida sobre esse tipo de situação, a polícia flagrou o cidadão com som alto, dê uma advertência, mas aí o cidadão voltou a ficar com som alto, toma. É uma situação simples que deveria ser resolvida de uma maneira simples. Simples assim. Tome o som. E aí você convive com essa impressão de que existem leis, mas elas não funcionam. Cadê a lei do silêncio, né? O direito ao silêncio? Porque quando eu reclamo do vizinho, o máximo que eles fazem é dar uma advertência. E a própria polícia instrui no telefone que se o vizinho voltar a ligar o som, assim que a viatura sair, que eu devo ir para a delegacia prestar um boletim. Olha que burocracia. Aí eu vi essa cena do nevoeiro, né, que o problema foi resolvido ali na hora, em uma situação de emergência, né? E eu fiquei olhando assim, nossa, que eficaz isso aí. É o melhor? É justo? Não, mas é eficaz. E a situação do nevoeiro é mais crítica, é mais séria, vamos dizer assim, porque é a vida de uma pessoa em risco, se bem que um som alto também deixa a vida das pessoas em risco também. Depende da maneira que a história se desenrola. Mas eu fiquei pensando nisso, sabe? Fazendo essas comparações. Eu fiquei pensando assim, poxa vida, por que a gente, uma sociedade civilizada, não resolve uma coisa tão simples como essa questão do som, né? Da maneira simples. Por que a gente não consegue fazer isso? Alguns vão falar bem assim, a polícia militar, ela só contém, ela não julga. Será que é isso mesmo? Porque a polícia pega no fraga a pessoa com som alto, certo? Se pegou no fraga, por que não toma uma atitude mais severa? Entendeu? É a mesma coisa que, por exemplo, um homem batendo numa mulher na rua. Um exemplo. A polícia ia conter sim, mas provavelmente ia bater no cara. Mesmo que ele não demonstrasse reação. Mas eu acredito que provavelmente esse cara iria apanhar. Aí entra a questão, beleza, a polícia contém, mas ela não julga? Ok, mas se bater no cara, você não está julgando, de certa forma? E vai que a mulher fez algo terrível para aquele homem. Só tô dando esse exemplo porque acontecem julgamentos sim. A gente não conhece o contexto, mas acontecem julgamentos sim. Por exemplo, um som alto, ele é muito explícito.
É óbvio o que está acontecendo ali, entendeu? Não existe engano. É visível e auditível dessa ação contra a lei. Então foi o que eu fiquei me perguntando assim, por que diante dessas situações óbvias, a ação não é mais imediata, não é mais severa? Por que eu tenho que buscar essa burocracia de fazer um boletim e tal, e ter que juntar provas e ir por tribunal, sabe? Quando a coisa poderia ter sido feito naquele momento, imediatamente ali, sabe? Eu falo de tomar o som, tá? Eu falo de tomar o som mesmo. Não exatamente na primeira vez da visita, mas na segunda vez da visita, pelo menos. E reforçando a pergunta, por que que o Estado quer que a gente se exponha? Eu tô falando do Estado do Pará, tá? Que eu tô no Estado do Pará. Por que que o Estado quer que a gente se exponha pro nosso vizinho, colocando a nossa vida em risco? Por que que eles mesmos não tomam atitude lá, uma atitude mais severa? Bom, como eu estava dizendo, alguns vão tentar justificar através de outros modos, mas a verdade é que a impressão que fica é que o Estado ele sempre busca terceirizar o problema. Ele não quer resolver. Mas por que ele não quer resolver, apesar de ter todo o recurso para resolver aquela situação? Os caras andam armados, os caras andam fardados, os caras andam com um excelente veículo. As pessoas se intimidam quando eles aparecem. Por que que eles não tomam essa situação? Porque também o Estado, além de, aparentemente, querer sempre terceirizar o problema, ele não quer passar a imagem de autoritário, opressor, mesmo em uma situação óbvia como essa, uma situação que eu esperaria que ele fosse autoritário mesmo. Rapaz, pessoa com som alto tem que se lascar, tem que tomar. Calma aí, deixa eu me conter um pouquinho mais. É que, gente, onde tem barulho, onde tem som alto, tem pobreza, tem desordem. Não é um bom sinal. Eu já vi até algumas pessoas falando sobre isso, sabe? Essa realidade. E é verdade, teve um cara que comentou uma coisa muito interessante também. O dinheiro não gosta de barulho. Então, é uma situação que me deixa indignado. Isso deveria... É uma coisa simples de resolver, que realmente causa transtorno, né, na vizinhança e que deveria ser levado mais a sério. Ah, mas você está pregando uma política de tolerância zero. Eu diria que sim. E eu concordo. Deveria ser uma tolerância zero com relação a esse tipo de situação. E é uma situação óbvia, dá de pegar no fraga facilmente. E facilmente dá até de você se tornar julgador daquele momento ali, né? E tomar as medidas possíveis, sem medo de ser feliz. Porque é uma situação que não tem engano. Não tem. Mas é como eu disse, aparentemente o Estado não quer passar a imagem de ser opressor ou autoritário, mesmo quando deveria. Só em situações que podem comover ou chamar mais a atenção do público, como por exemplo, uma mulher apanhando na rua de um homem, seja lá qual for o motivo. Como eu disse, eu não defendo ninguém até entender o contexto da situação. Não sou defensor de grupos menores ou coisa do tipo assim. Para mim, o mal independe de gênero, tá bom? Aí você vai até querer me criticar. Ai, mas uma mulher apanhando na rua, isso é cruel. E você jogar um garoto jovem pra dentro do nevoeiro também não é cruel, não? Não seria uma situação questionável? É praticamente um assassinato. Ou talvez porque as pessoas sempre têm dó da mulher, independente de quem ela seja, e não têm dó de um homem jovem. E em nenhum momento eu disse que a atitude do grupo ali, do nevoeiro, em expulsar o jovem, é correta. Eu disse que é eficaz. É uma situação mais crítica, porque se você for jogado no nevoeiro, você morre de diferentes formas, aparentemente. E eu fiquei refletindo, tá? Não pense que eu fiquei refletindo na situação. Geralmente eu sou imediatista nas situações, eu tento ser justo, tá? Eu não sou afobado, mas eu tento ser justo e imediatista nas situações para resolver aquele problema. Homem tende a pensar dessa forma, mas eu também fiquei pensando assim, qual a consequência dessa atitude? Porque atitudes severas têm consequências, tá bom? Querendo ou não, elas podem ter consequências. Por exemplo, você deve estar pensando assim, o garoto vai morrer. Óbvio, essa consequência é a mais óbvia. E eu pensei numa outra possibilidade. Já que isso é praticamente um assassinato, praticamente, porque dentro do nevoeiro o garoto ainda pode sobreviver, né? É uma chance pequena, mas pode. Mas a outra possibilidade seria matar o garoto.
mas isso ia gerar uma desconfiança no grupo e isso também iria quebrar o pacto moral. Mesmo em crise, grupos humanos precisam acreditar que ainda existe uma linha que não será cruzada, nem tudo é permitido em nome da sobrevivência, então as pessoas precisam acreditar nisso. Faz sentido. E é por isso que eles preferem, não, vamos jogar o garoto no nevoeiro, que essa é a decisão mais sensata no momento. Mas apesar de ser a decisão mais sensata, ainda é uma decisão severa. E a consequência que eu quero dizer que poderia acontecer é que vai que esse garoto consegue sobreviver no nevoeiro, e aí encontra um grupo, e junto com esse grupo ele retorna para o shopping, onde estava o pessoal que expulsou ele, numa tentativa de se vingar. Olha só que interessante, isso é uma consequência de uma punição severa. Poderia acontecer do mesmo jeito que o Estado, que aparentemente se isenta de tomar uma postura mais severa com relação a quem está usando o som alto, justamente para não correr o risco de passar a imagem de autoritário. Mas enquanto eu estava assistindo a série, eu pensei nessa possibilidade do garoto voltar para se vingar de alguma forma, sabe? É isso que punições severas fazem. Aí eu fiquei pensando nisso, sabe, enquanto estava assistindo a série, e refletindo nessas possibilidades, eu penso assim, que se eu tivesse numa situação dessa hoje em dia, talvez eu ia dar uma segunda chance pro garoto. Embora a situação dele tá difícil de defender. Mas eu ia botar um pouco mais de consciência nas pessoas ali, apesar delas estarem assustadas. É claro que isso ia ser uma aposta, porque eu ia estar correndo risco também, já que o garoto é um potencial merdeiro. Mas ainda é um garoto, jovem, imaturo, não sei. Mas me diz aí nos comentários, o que você faria? Você expulsaria o garoto do shopping? Analisando esse contexto, eu ia pensar mais um pouco, mas principalmente eu ia ficar de olho no garoto. Uma outra situação que me chamou a atenção também na série é que nós temos uma situação paralela. Palavra difícil de falar. É sobre um outro grupo de sobreviventes que está abrigado em uma igreja. E lá nós temos o padre, um policial que é pai daquele garoto que foi acusado de ter abusado da menina. E aqui a gente entra numa questão de como as pessoas reagem no desespero no meio religioso, vamos dizer assim. Porque, apesar deles estarem numa igreja, tem uma senhora que ela acha que o nevoeiro é uma manifestação divina da natureza. Dá até uma doida nela e ela entra no nevoeiro por vontade própria. Ela sabe dos riscos, mas ela acha que, por alguma razão, o nevoeiro é uma mensagem sagrada, alguma coisa do tipo. E um rapaz tenta até salvar a vida dela. Ele vai no nevoeiro junto com ela, mas só para poder tentar trazê-la de volta para dentro da igreja. E aqui a gente vê um lado novo do nevoeiro. Aparece uma espécie de mariposa, entra dentro do rapaz e lá dentro começa a se multiplicar e comer o rapaz por dentro, uma coisa horrorosa. O rapaz até aparece com asas em meio a uma tortura que ele está sofrendo ali. E a senhora vê aquela imagem um tanto aterrorizante como uma espécie de manifestação divina. Ou seja, a senhorinha está ficando doida. Até porque é importante citar que antes do nevoeiro aparecer, aparece essa senhorinha no jardim, cuidando do jardim, e uma mariposa pousa na mão dela. Logo em seguida, a mariposa é engolida por um sapo. E quando ela presencia aquele rapaz ali morrendo com aquelas asas de mariposa, ela acha que essas situações têm alguma ligação. É tipo uma mensagem divina. Quando, na verdade, poderia ser só uma simples coincidência. Mas cada um interpreta da maneira que acha melhor. Isso aí acaba sendo uma mensagem ao fanatismo religioso. Algo muito parecido com o que tinha no filme do Nevoeiro de 2007. Lá também tinha uma fanática religiosa que dizia que o nevoeiro era o juízo final, alguma coisa do tipo assim, o nevoeiro era enviado por Deus para fazer todo mundo pagar pelos seus pecados, uma coisa assim. Só que aqui, essa senhorinha, ela não relaciona o nevoeiro com Deus, ela acha que o nevoeiro é um outro tipo de Deus se manifestando. E nisso, a senhorinha, ela começa a pregar dentro da igreja do padre ali, sobre esse novo Deus que ela conheceu,
que é o deus da natureza, que vem do nevoeiro. Ela acredita que o nevoeiro é um deus, querendo passar uma mensagem, alguma coisa assim. E ela começa a ter seguidores dentro da igreja. E o padre vê aquela situação e acha aquela situação uma blasfêmia. E é interessante nesse local que começa um conflito religioso. A situação vai se intensificando. Tem até um jovenzinho lá que tenta bater na senhora para tentar converter ela a Jesus. Isso mesmo, ele tenta converter a senhora na base da porrada. Eu achei muito interessante essa cena, porque serve como uma crítica a todo esse fanatismo religioso. Ah, minha religião é a correta, você tem que adorar o meu Deus, nem que seja na base da porrada. Aí você talvez seja religioso e vai questionar, ah, mas Deus nunca falou em pregar na base da porrada. Eu sei, calma, eu sei disso aí. Mas é que tem um lado de que muitas pessoas interpretam a situação à sua maneira. Imagina que você é cristão, ou um padre, ou um pastor, e aí você vê uma senhora pregando dentro da sua igreja um outro Deus. Você vai se revoltar, porque uma cena dessa é considerada satânica para muitos. É a mesma coisa que o cara parar para pensar assim, pô, na minha igreja e na minha presença? O cara vai ficar com raiva e pode se desesperar de alguma forma. Mas beleza, a senhorinha, ela consegue escapar ali do rapaz que estava batendo nela. Ela quebra uma janela, o nevoeiro entra. Ela consegue deixar o rapaz trancado dentro daquele cômodo onde o nevoeiro entra e ele morre. Mas a situação dentro da igreja vai ficando tensa, né? As pessoas estão divididas, não sabem se seguem a senhorinha ou se seguem o padre. E eu tava achando muito interessante essa situação, sabe? A senhorinha, ela representa o fanatismo que nasce do caos. As pessoas estão ali desesperadas, querem sobreviver, querem respostas. Jesus não está aparecendo dentro da igreja ali, como elas pensam, e elas começam a ouvir a senhorinha. Já o padre, ele representa a fé institucional tradicional. E aqui a coisa fica mais interessante ainda. Já que está tendo essa divisão, tanto a senhorinha quanto o padre, eles fazem um desafio. É o seguinte, nós dois vamos para o nevoeiro, vamos caminhar um pouco pelo nevoeiro, e aquele que voltar vivo, que o nevoeiro não matar, vai ser quem as pessoas vão seguir. Rapaz, olha que interessante. Isso me lembrou imediatamente, não tem como eu não ter lembrado, de uma história da Bíblia, da história de, se eu não me engano, é Elias, tá? Me corrijam aí nos comentários se eu estiver falando besteira. Mas calma que fica tranquilo que eu não vou fugir do contexto. É que tem uma história na Bíblia de um personagem chamado Elias e estava tendo uma crise espiritual em Israel, uma coisa assim. O povo estava dividido também sobre qual Deus adorar. Se era o Deus de Elias, que é no caso Jesus, ou se era o Deus Baal, uma espécie de Deus pagão associado à chuva, fertilidade e prosperidade. E aí o Elias, ele propõe um teste público, muito semelhante ao que acontece na série. Foi o padre também que propõe esse desafio, sabe, na série. Bom, como é o teste público lá do Elias? 2 altares seriam preparados, um para o Deus tradicional que conhecemos, e outro para Baal. E aí ia ter nesse altar um negócio lá para acender fogo, né, para ficar queimando. O Deus verdadeiro seria aquele que respondesse com fogo do céu. E aí na primeira rodada nós tivemos os profetas de Baal que ficaram lá clamando, ó, Deus Baal, jogue fogo aqui nesse, não sei como é que se chama aqui, incenso, sei lá. Aí eles ficaram clamando, gritando, se cortavam, faziam rituais o dia inteiro e nada de Baal responder. Até que os profetas já estavam cansados. E aí eu lembro nessa história, se eu não estiver enganado, tá? O Elias ficava tirando onda. E aí, nada do seu Deus até agora? Eu tô esperando aqui. Quando é que vocês vão terminar essa palhaçada aí? Ah, sim, e é importante citar que quem perdesse o desafio ia morrer, entendeu? Eles estavam apostando a vida deles ali. E apesar de estar valendo a vida, Elias estava esperando calmamente a sua hora, a sua vez.
até que chegou a vez dele. Os profetas se cansaram, né? Os profetas de Baal se cansaram e chegou a vez dele. Então Elias tranquilamente coloca um sacrifício perante o altar e, para tirar mais onda ainda, manda jogar água várias vezes naquele local lá, que eu não sei o nome, que era para poder pegar fogo. Ele manda jogar água várias vezes para dificultar. E em seguida ele só reza calmamente e bum! Cai fogo. O fogo consome o sacrifício, a madeira e até a água que estava em volta. E eu lembro que os profetas foram mortos e o povo aclamou o Deus de Elias. Naquele momento ali reconheceu ele como um Deus verdadeiro. Na série do Nevoeiro, eles fazem algo parecido com essa história. Como eu falei, a senhorinha e o padre se propõem a andar dentro do nevoeiro um pouco, e quem voltasse vivo teria o seu Deus verdadeiro reconhecido. Tem um momento lá que o padre ele se prepara, né, antes de andar no nevoeiro, ele veste aquela roupa típica de padre. A senhorinha, ela se isola num quartinho ali para se preparar também. Aí o padre vai lá chamar a senhorinha, olha, chegou o momento do desafio, vamos lá. E para surpresa de todos, a senhorinha aparece pelada. Por quê? Para quê? Não sei, é da cabeça dela. E lá vão os dois, o padre e a senhorinha, andar um pouco no nevoeiro. E aí aparece uns cavalheiros com um aspecto medieval dentro do nevoeiro. Não me pergunte por quê, o nevoeiro é extremamente imprevisível. O padre já começa a rezar, a senhorinha só fecha os olhos e reza da maneira dela, eu acho. E os cavaleiros atingem uma flecha com corda no padre enquanto ele rezava fervorosamente e arrastam o padre para dentro do nevoeiro. E a senhorinha nem dão atenção para a senhorinha. E assim ela retorna para a igreja e é reconhecida como quem as pessoas devem seguir dali para frente. E é interessante essa situação porque a série usa o conflito religioso para mostrar como, quando não há respostas claras, líderes podem surgir não pela verdade, mas pelo medo. Inicialmente, as pessoas ali na igreja ouviam o padre. Ouviam, oravam juntamente com o padre, mas não tinham respostas. Até que a senhorinha ali apresentou uma nova filosofia de vida, vamos dizer assim, e as pessoas desesperadas começaram a ouvir ela. Até porque, por alguns eventos que vão acontecendo, algumas coincidências, o que a senhorinha falava parecia fazer mais sentido. Eu disse parecia, não é que eram sinais evidentes ou coisa do tipo, mas é que você tem que entender também o comportamento humano. Quando a gente está desesperado, a gente apela para todos os lados, mesmo que não tenha clareza da situação. Eu, por exemplo, qual é a minha religião? Eu tô brincando, eu não tenho religião, porque eu sou agnóstico. Agnóstico é aquela pessoa em cima do muro. Eu não sou ateu e eu não sou religioso, tá bom? Eu não vou dizer que Deus existe ou que ele não existe. Eu não me atrevo a dizer uma coisa dessa porque eu não sei a verdade plena. Embora eu tenha crescido em um colégio religioso e eu tenho uma empatia grande pelo cristianismo. Mas eu comecei a estudar essa questão do comportamento humano, como é que uma religião existe, e é possível que a religião seja uma mentira dos homens. Assim como a política, a religião foi fundamental para controlar as massas no decorrer da história da humanidade. Pode estudar, pode pesquisar, você vai ver que a religião foi um forte instrumento para controlar as massas, fazer o povo de besta. E eu vou dizer a verdade, o ser humano, ele é o ser mais mentiroso e enganador que existe. E eu não estou querendo converter você aqui não, ou pregar qualquer coisa, até porque eu sou agnóstico, mas eu acredito na possibilidade da Bíblia ser uma completa mentira. Se a Bíblia foi feita por homens, é provável que seja uma total mentira. Talvez uma parte da Bíblia seja verdade, talvez não. Quanto essa parte representa, não faço ideia. Como eu disse, não estou querendo ofender ninguém que é religioso, tá bom? Mas a Bíblia, sim, ela apresenta pontos extremamente questionáveis. Eu não vou me aprofundar nisso, não. O que eu estou querendo dizer é que a série, de certa forma, ela faz uma crítica a esse fanatismo religioso, essa cegueira religiosa
As pessoas, no desespero, elas acreditam numa coisa e tomam atitudes inconsequentes, sendo que, na minha opinião, o racional deveria prevalecer em qualquer situação. E quando eu falei que eu sou agnóstico, né, que eu fico em cima do muro, eu admito que em uma situação de desespero, eu posso apelar para Deus, sabe? Eu não vou ser hipócrita. O ser humano tem essa tendência de, no desespero, né, pedir ajuda para quem for. Eu não vou ser hipócrita nessa questão de que, dependendo da situação, eu posso solicitar uma ajuda a Deus, até pela minha influência religiosa. Agora, eu não seria um tanto cara de pau de ficar trocando de religião na hora do desespero. Mas é isso, eu não vou ser hipócrita e dizer que talvez eu não ia recorrer a Deus em momentos de urgência. E tá aí uma grande diferença, tá? Talvez Deus exista, mas não da forma que foi me apresentado pelos humanos. Eu não acredito nos homens. O ser humano, meu amigo, é o ser mais mentiroso que tem. Você é doido? É uma mentira por metro quadrado. Aí quando vem uma pessoa dizer pra mim bem assim, porque Deus não gosta disso, porque o certo é isso. Como é que você sabe? Você falou com ele? Você tava lá? Não, porque veja bem, a história do cristianismo começou na Roma, aí vai ter outros que vão falar que começou em Israel, puxam lá atrás para poder explicar uma situação, sabe, de milhares de anos atrás. Pô, isso para mim é muito raso, não tem evidências, não dá para confiar nessas informações. Mas me conta aí, no desespero, se fosse você iria seguir um Deus que surgiu no meio do caos ou ia se manter tradicional ao Deus que você conheceu naquela região? Eu achei interessante essa situação e a senhorinha ali, a fanática religiosa do novo Deus que surgiu daquela situação, ficou com a moral dessa vez. Eu acho interessante umas frases que ela vai falando enquanto as pessoas vão seguindo ela, né? Que para ter a criação precisa ter primeiro a destruição. Sem a destruição não se cria algo novo. E a senhorinha, ela fala isso de uma maneira serena, calma, entendeu? Para justificar violências que ela quer fazer. Olha que interessante, ela arranja os seguidores, ela fala para todo mundo ali para atacar certas pessoas, ela influencia outras pessoas a atacarem outras pessoas, através dessa frase. Para se criar algo novo, é preciso haver a destruição. Então, através dessas palavras, ela quer eliminar os impuros, aqueles que não seguem a mensagem do nevoeiro, seja lá qual for a mensagem que só ela consegue entender com a loucura dela. Mas ela vai, dessa forma, convencendo todo mundo a seguir ela. Porque ela queria chegar no shopping onde estavam os outros abrigados e assumir o shopping ali, ser a nova chefona do local, através do seu meio religioso. Em meio a isso, nós temos o Kevin, que está tentando sobreviver, mas aquele colega gay da filha dele. E só que tem um momento que eles se separam. Aí o Adrian, ele vai para a casa dele, ver como é que tá os pais dele nessa situação, se eles estão vivos por causa do nevoeiro. E ele encontra o pai dele ranzinza, sentado na cozinha, comendo tranquilamente. E aí fala, e aí pai, como é que você tá? Vim ver se você tá bem e tal. Aí o pai dele só responde, tem comida ali se você quiser. E o menino vai, come, morto de fome. E em seguida ele pergunta, cadê a mãe? Então o pai responde, ela tá na sala. Ele vai ver a mãe, ela tá na sala aparentemente deitada. Quando ele vira ela tá morta. Ela morreu de uma maneira estranha. O garoto pergunta o que aconteceu. E o pai dele responde que foi o nevoeiro. Calma aí, antes de eu continuar essa cena, eu preciso voltar um pouco pro shopping. Lembra que o pessoal tá abrigado no shopping ainda? E tem a mulher do Kevin e a filha dele que estão lá no shopping? Pois é, a Alex, que é filha dele, tá assustada em conviver com um rapaz que possivelmente abusou dela, o Jay. Mas o Jay se aproxima dela algumas vezes dizendo que não foi ele que fez isso, o que fica um pouco estranho de acreditar nesse rapaz, já que a casa era dele, a festa na noite que aconteceu era ele que estava ali controlando a situação, digamos assim, mas ele tenta se aproximar dela para explicar que não foi ele que fez isso, e ela não acredita nele, ela fica desconfiada,
Mas por algumas situações ele salva a vida dela e ela começa a acreditar nele, pelo jeito que ele trata ela. E realmente ele é bem atencioso com ela. E ela começa a confiar nele, ela começa a acreditar nele, e a mãe da Alex não gosta nem um pouco dessa aproximação, porque a mãe da Alex acredita que ele abusou dela. E aí ela tá pé da vida com esse rapaz e não gosta da filha se aproximando dele. E a Alex começa a gostar do menino, eles começam ali a trocar uns carinhos, sabe? Percebendo essa aproximação, a Eve, que é a mãe da Alex, faz uma emboscada com o rapaz e tranca ele num quarto e não conta pra filha, não conta pra ninguém. E fala pro rapaz: você vai me pagar pelo que você fez com a minha filha. Tu pensa que tu me engana? Não me engana não. É porque assim, tudo o que os pais da Alex sabem é que na noite que aconteceu, eles fizeram um exame de DNA, né? E o exame de DNA constatou que ela teve relações, mas que não teve violência. Eles tinham recebido esse pré-exame, sabe? Esse resultado, esse pré-resultado. Se não teve violência e teve relação, é possível que ela tenha sido dopada de alguma maneira. E possivelmente o Jay é responsável por isso. Então fica difícil de acreditar nele, até porque ele foi o último a ser visto com ela. Mas antes dele ser trancado naquele quarto pela mãe da Alex, ele contou para Alex. No primeiro momento eu achei que eu era burro e não tinha entendido. É porque a história dele está muito mal contada. Ele contou para Alex que ele encontrou ela desorientada e aí colocou ela para dormir no quarto ali, pode ter sido o quarto dele, provavelmente, já que ela estava desorientada, mas ele falou que não fez nada, não tocou nela. Olha só que história mal contada. Eu achei que eu tivesse entendido errado. Não entendi errado não, eu entendi direitinho. Só que tá mal contada essa história. Ah, te encontrei meio doidona e coloquei você para dormir no meu quarto, mas não te toquei. Não soa mal contada essa história? Pois é, a sonsa da Alex acredita nessa história. A mãe da Alex não sabia dessa história, mas não adianta porque ela não ia acreditar mesmo. E por causa disso ela tranca o Jay no quarto e mantém ele preso lá, sem saber o que vai fazer com ele, mas só não quer que ele se aproxime da filha dela. Agora sim, vamos voltar para a cena em que estava o Adrian e o pai dele. Tá certo, a mãe do garoto morreu, e nisso fica o rapaz conversando com o pai, que é ranzinza. A gente sabe que os dois não têm uma boa relação. Aparentemente o pai dele tem um certo preconceito por ele ser homossexual. Mas à medida que a gente vê os dois conversando, parece que tem algo a mais nessa história. De fato, o pai do Adrian parece ser aquele típico homem bruto que não aceita filho homossexual, sabe? Ele tem esse estereótipo estampado na cara, mas eles estão conversando e a conversa tá ficando um pouco tensa. Sabe aquela conversa que parece aquele negócio típico assim de: ah, você não me aceita porque eu sou homossexual? É por isso que você nunca gostou de mim? E aí o pai dele solta a seguinte frase: a sua mãe tinha medo de você. Aí você pensa assim: opa, o que está acontecendo aqui? Medo por quê? Não parece que eles estão falando sobre a opção sexual do garoto. O Adrian, ele tá com uma espingarda para se defender, certo? Mas ele tá discutindo com o pai com uma espingarda na mão. Então a discussão vai esquentando, o pai do Adrian chega a se levantar um pouco revoltado e não vai na direção do Adrian, só se levanta bruscamente, mas o Adrian se revolta e sem nenhum motivo forte atira no próprio pai. E aí, a partir desse ponto, a gente descobre o problema da situação e entende o que está acontecendo aqui. Até porque, no meio da discussão, antes de levar o tiro, o pai do Adrian, ele comenta o seguinte: ele realmente aparentava ser um homem bruto e ele comenta de uma forma pejorativa e agressiva que uma coisa era ele ser chupador de... eu não posso completar a frase, mas ele disse que tudo bem ele ser assim, sabe? Só que um pouco antes de completar o que ele queria dizer, ele leva o tiro. E aí a gente entende que o Adrian é um psicopata.
alguma coisa do tipo. Ele tinha um apego pelo pai, sim, ele tinha um certo apego pela mãe, mas do jeito dele, sabe? E aí, tipo, com uma certa dor no coração, ele atira no pai. Ah, já que você não me amava, eu vou arranjar outra família. O menino é doido, E aí ele acha que a Alex, que é a amiga dele, né? Aquela menina que foi abusada, ele acha que ela e os pais dela serão a nova família dele, entendeu? E nisso aparece o Kevin, vê ali o pai do Aiden estirado no chão. O Aiden só faz um teatro. Ah, ele tentou me matar porque eu sou gay. Ele se sustenta nessa narrativa. E aí o Kevin, mangina do jeito que ele é, né? Só responde, não, vai ficar tudo bem, esses machistas escrotos. Tô brincando, ele não fala nada. Só acolhe o garoto ali, vai pro banheiro ali da casa dele, procurar uma medicação, um calmante, porque por alguma razão estranha nos Estados Unidos eles guardam remédio no banheiro. Até que ele encontra a substância que deixa a pessoa dopada. No momento em que ele encontra essa substância, ele liga os pontos e percebe que foi o Aiden que abusou da filha dele. Isso mesmo. O rapaz que gosta de rapazes abusou da garota. O amigo da menina, da Alex, foi quem abusou dela. Então, além do Aiden ser um psicopata mentiroso, ele também é um abusador nos momentos que convém. Então, finalmente, o Kevin descobre quem foi que abusou da filha dele. E ali já pega o Aiden pela argola e pergunta por que ele fez isso. E o Aiden é meio, sei lá, sociopata, psicopata, e ele se justifica chorando que ele teve ciúme da Alex se envolvendo ali com aquele rapaz e tinha medo de perder ela porque considerava ela, tipo, a família dele. Então, eu achei interessante isso aqui. Eu achei interessante porque eu tenho uma opinião polêmica sobre isso aqui, tá? Vai ser polêmica, mas é minha opinião. Eu só peço que respeitem e você vai ver que vai fazer sentido. Você tem, por exemplo, uma mulher que tem um amigo gay, certo? O gay é como se fosse um homem que gosta de homem, mas que anda armado. Você entendeu? Anda com a pistola. Então, de repente, o gay tá ali com a sua mulher, carente. A sua mulher também tá carente. E aí, coisas acontecem. Ele já tem a pistola mesmo. O que eu quero dizer é que eu não confio nessa situação. Eu não sou inocente pra isso, sabe? Não confio de jeito nenhum. Teve uma vez que eu fiquei chocado. Uma coisa assim que explodiu a minha mente. Uma vez eu tinha um colega no trabalho. Ele era homossexual, certo? A gente se dava super bem, nenhum problema. Ele tinha uma boa postura profissional. É um rapaz bem competente. Só tinha um probleminha, de vez em quando eu encontrava ele no escritório dele sempre com um homem diferente, sabe? Não fazendo coisas erradas, mas talvez próximo disso. Se a chefia superior visse isso, ia dar mal pra ele. E apesar de ser um rapaz competente, um bom profissional, ele tinha essa conduta um tanto questionável. Mas beleza. Tirando essa parte, um dia tava eu e ele andando lado a lado na empresa, lá ele. Deixa eu ressaltar isso. Aí a gente tava conversando sobre, acho que foi relacionamento, aí eu tava falando alguma coisa assim que um dia eu queria casar e ter filhos. Casar e ter filhos. Com essas leis feministas aí, tá impossível do homem casar hoje. Mas eu falei que queria casar e ter filhos, sabe? Aí ele falou uma coisa que me deixou chocado. Falou assim, ah não, eu também. Como assim? Casar e ter filho? Como assim? Você fala casar com mulher? Você fala isso, mulher? É, mulher. E na minha cabeça eu não pensei, sabe? Não, na verdade eu falei. Eu falei, mas como assim? Na sua condição, você é gay. E o que tem? E ele respondeu, não, nada a ver, normal. Um dia eu posso querer ter uma família, aí eu me junto com uma mulher e tal. Eu olhei assim, sabe? Eu não sabia que os homossexuais pensavam dessa forma. Eu pensei comigo, sabe? Eu fiquei chocado, eu fiquei assim. É tipo, antes de casar, ele sempre vai procurar homem, certo?
exatamente como ele retratou pra mim. Mas quando ele quiser dar um fim nessa fase, ele vira pai de família, apesar do aspecto bem afeminado. Cara, que bizarro. Eu também não vou fazer julgamentos aqui, tá? Não vou fazer crítica pesada, mas a impressão que eu tive nesse momento, naquela situação, e que foi um choque na minha cabeça, eu achava que todo homem, o homossexual, né, se interessava por outro homem, no final da vida queria ficar com outro homem, e assim para todo sempre, e que não ia ficar pegando mulher, ou ao menos se interessar por mulher. Mas, cara, a visão que eu tive do homossexual a partir daquele momento ali foi uma visão de uma mente conturbada, como se não soubessem o que querem. E isso é muito sério. O tempo todo na série, até a gente conhecer a personalidade do Adrian, a personalidade real dele, o Adrian só se interessa por homem, entendeu? Ele só fica interessado em homem, ele só fala de homem, mas olha só, ele abusou da própria amiga. Aí você pode querer defender, mas isso acontece na série, a série fez isso para aumentar um pouco a situação. Não, isso acontece direto, é muito comum. Eu mesmo já vi vários pais de famílias, né, que não eram, que não gostavam da esposa, se é que você me entende, e que por fora procurava rapazes. Também você vai ver notícias, tá, de uma situação não exatamente parecida com o que acontece na série, mas, por exemplo, teve uma moça que engravidou do amigo gay. Aquele negócio que eu te falei. Estão lá os dois carentes, sozinhos no cômodo, e de repente, talvez meio bêbados, aí, rapaz, vamos brincar de médico? Acontece. É por isso que eu falo, o homossexual é como se fosse um homem armado. Ele não é um eunuco, ele não é castrado. Ele pode fazer uso daquele instrumento em qualquer situação. Ninguém tá isento disso, tá bom? Aí depois tem uma discussão louca de querer fazer banheiro para trans dividir com mulher. Eu acho isso totalmente um absurdo. Vai dar muito ruim isso aí. Muitos homens vão entrar no banheiro se dizendo trans. Outros realmente vão ser trans e vão cometer barbaridades com as mulheres que estiverem lá. Mas isso é óbvio, tá na cara que vai acontecer, já aconteceu em outros lugares, nos Estados Unidos, tem histórias assim. Nós temos registros desses acontecimentos, mas tem mulher que quer dividir banheiro público com homem armado, se é que você me entende. Olha, não tô querendo fazer uma crítica aqui aos homens sexuais, é só um alerta, tá? Um risco que é possível sim, que pode acontecer. Por exemplo, eu não tive nenhum problema em trabalhar com o meu colega lá que era homossexual. Era até um cara legal, era divertido. A gente se dava bem no trabalho, tenho boas lembranças dele, inclusive. Agora eu vou confessar uma coisa. No trabalho, a convivência ou em outros locais é uma coisa. Agora, eu não confiaria em um companheiro de guerra. Essa situação não tem nada a ver com preconceito, é cuidado. É só isso. Porque imagina você está numa situação de guerra, você é hétero e o seu companheiro, o soldado que está do teu lado, ele é gay, certo? Eu não confiaria porque imagina que eu estou desacordado em uma situação de guerra e aí o cara vai e se aproveita de mim. Você entendeu? Essa é uma preocupação que as mulheres também têm. Por que eu não posso ter? Repito pela terceira vez. É um homossexual, mas é um homossexual armado. Era comum em tempos de guerra os homens terem essa preocupação. Se o companheiro fosse de outro time, entendeu? Eu vou te falar uma coisa, o que tem de homossexual que pega mulher não é brincadeira. Não é brincadeira. Você tem que ser muito inocente para não aceitar essa realidade, tá? Então fica esse alerta aí, se você tem uma namorada, a tua namorada tem um amigo afeminado, cuidado. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu não acredito em amizade entre homem e mulher de nenhuma forma. De nenhuma forma. O cara sempre estará armado. Mas beleza, temos o verdadeiro vilão, é o Adrian, foi ele que abusou da menina. E aí, o Adrian consegue pegar a espingarda e golpear o pai Mangina da Alex e foge dali. Ele podia ter matado o Kevin, o pai da Alex. Podia ter matado, mas ele sai em desespero. O nevoeiro estava tomando conta da casa mesmo.
E eu acho que, como ele estava gostando do Kevin, e ele estava um tanto desesperado, é por isso que ele não mata ele, entendeu? E deixa pro nevoeiro matar. Mais tarde, ele se encontra com a Alex no shopping e fala que o pai dela tá morto, mas na verdade ele não tá, ele sobreviveu. A Alex fica arrasada, a mãe da Alex também fica um pouco arrasada, mas sem acreditar muito, sabe? Com aquela esperança de que ele ainda pode estar vivo. E o Aidan vê que o Jay tá ali, mantido, preso ali, e dá uma porrada nele, dizendo, o que esse abusador está fazendo aqui? E bate nele, e diz que foi ele mesmo que fez. E aqui, como a gente já sabe toda a verdade, né, eu já tô com dó do Jay. O Jay só tá se lascando, todo mundo pensa que ele abusou dela, exceto a Alex, que realmente estava gostando dele, mas com a palavra do Adrian, ela vai desconfiar do Jay de novo. Mas eis que aparece o pai do Jay no shopping, juntamente com a senhorinha fanática, e ele fala lá pro líder lá do grupo, do shopping, né, só vim resgatar o meu filho, você faz o que você quiser com o teu shopping, entrega o meu filho, que vai ficar tudo bem. Aí beleza, eles entregam o Jay pro pai policial, né, só que a senhorinha fala pro pai do Jay que tem que jogar o Jay no nevoeiro, porque é o desejo do nevoeiro. E aí o pai simplesmente joga o filho, o Jay, pro nevoeiro consumir, certo? E o Jay fica desapontado porque foi traído pelo próprio pai. Mas o pai faz isso porque ele acredita que o filho, de algum modo, deve responder pelo que ele fez. Lembram que o pai pensa que o filho realmente abusou da menina? Pois é por isso que ele joga o filho no nevoeiro. Não só porque a senhorinha estava pedindo. Na verdade, ela estava pedindo porque ela conhece a história, ela sabe que o pai é desconfiado do filho, e como ela pensa que ele também é abusador devido ao argumento do pai, ela incentiva ele a jogar ele no nevoeiro. E assim foi feito. Só que a Alex tá com outro problema. Você vê que a história, apesar de ela não ser a protagonista, a história gira muito em torno da Alex. As coisas acontecem por causa dela. A Alex, ela tá sendo acusada de assassinato. É porque, veja bem, tem um senhorzinho que ele é o líder do grupo ali do shopping, certo? E é um senhorzinho que a gente acompanha ele no começo, ele só vai tomando rédea da situação, sabe? Ele quer que a situação esteja no controle da melhor maneira possível. É ele que tem a ideia de jogar as pessoas que colocam o grupo em risco no nevoeiro. O que eu não tenho muito a dizer, é uma ideia sensata, como eu já falei. Sensata de certa forma, em meio à emergência, mas é ele que vai controlando a situação, ele se torna o líder, vamos dizer assim. E ele é um cara bacana até um certo ponto em que a gente descobre que ele está escondendo comida para ele sozinho no escritório dele, sabe? Não quer dividir. E uma mulher descobre isso, descobre que ele está escondendo comida lá. Então ele mata essa mulher para ela não contar para o grupo. Ele faz essa ação num desespero. E aí ele forja uma situação, ele grita por socorro, socorro! Aí o grupo aparece, o grupo encontra ele próximo do cadáver. No primeiro instante eles pensam que ele fez alguma coisa com ela, e de fato ele fez. Mas ele fala, não fui eu não. Aí nesse momento ele coloca a culpa numa pessoa que não estava ali próxima do grupo. Ele coloca a culpa na Alex. Ele não colocou a culpa nela à toa. Ele colocou a culpa nela porque ela não estava ali naquele momento e ela era a mais suspeita do grupo. Justamente por estar se aproximando do suposto cara que abusou dela. Imagina só, você foi vítima de abuso e aí o grupo vê você se aproximando do cara que te abusou. As pessoas ficariam desconfiadas, provavelmente você estava mentindo, entendeu? E a Alex já estava sendo julgada por causa disso. Será que essa menina não estava mentindo sobre o abuso? Então o líder, ele estava ouvindo essas conversas e se apoiou nessa ideia para acusar a Alex, dizer que foi ela.
E aí voltamos para a situação que o shopping, com o impulsionamento do líder, querem expulsar a Alex e a mãe. Nesse momento, o Kevin chega no shopping, ele até encontra o Adrian, e aí o Kevin sai no braço de novo, mas o Adrian não tem a menor chance, o Kevin é um homem bem alto, forte, mas o Kevin, como é mangina, acaba deixando o Adrian fugir de novo, mas o Kevin não tem tempo para correr atrás do Adrian, porque através de uma conhecida, ele fica sabendo que a esposa e filha dele correm o risco de serem jogadas no nevoeiro, e aí ele vai correndo para lá, ele chega lá exatamente no momento em que a filha e a esposa estão prestes a ser jogadas no nevoeiro. Aí ele contesta a situação, diz que é um absurdo, não pode fazer isso, mas aí o líder do shopping contradiz e fala: mas eu vi ela matar fulana, ela tem que ser jogada, quando na verdade foi ele que fez isso, né? Temos um conflito aí, mas a família de 3 é minoria. E no último apelo, a Eve, mãe da Alex, confessa uma confissão. Ela fala que a Alex não é filha do Kevin. Olha, quem diria, o Mangina não é o pai. Que na verdade, a Alex é filha daquele policial, o pai do Jay. Peraí que eu juro pra vocês que enquanto eu tava gravando aqui, caiu a ficha. É sério, eu não tô brincando. Caiu a ficha aqui, peraí. Se a Alex não é filha do Mangina, e na verdade é filha do policial que estava acompanhando aquela senhorinha fanática, então a Alex é irmã do Jay. E na verdade é por isso que a Eve não queria que a filha se aproximasse do Jay. Não é porque ela estava preocupada exatamente que o Jay abusou dela. Ela não queria que ela se aproximasse do irmão. Gente, o que é isso? Isso aqui tá parecendo novela mexicana? Sério, agora que eu me toquei disso, mas calma que eu vou reforçar essa tese um pouco mais pra frente. A Eve fala, Connor, o nome do policial. Aquele mesmo nome do Exterminador do Futuro, John Connor. Não, só não a parte do John, só o Connor. Connor, ela é sua filha. Vai deixar que joguem a sua filha no nevoeiro? E não se preocupem com Mangina, ele já sabia disso, já sabia que a Alex não era filha dele, é por isso que ele é um baita de um Mangina, tá bom? Fica criando filha dos outros. Mas o Connor, ele não reage e ele fica um pouco mexido, porque ele tá descobrindo naquela situação ali, mas sei lá, de repente a Eve tá mentindo e ela não é filha dele. Então ele fica um tanto paralisado por essas dúvidas, né? E a família é jogada no nevoeiro. Eles saem correndo em disparada, não podem ficar expostos no nevoeiro. E enquanto eles estão correndo, a Alex é pega pelo nevoeiro, por uma espécie de nevoeiro mesmo. E quem aparece para salvar ela é o Jay. O Jay salva ela, mas depois, imediatamente, o Jay é pego pelo nevoeiro. E a Alex grita para tentar salvar ele, mas eles não voltam, só deixa lá o Jay ser consumido pelo nevoeiro. Engraçado, né? Voltaram para salvar a Alex, mas o Jay que se dane. Aí, rapaz, é incrível. É incrível, mas o Jay só se ferra. Só se ferra. Foi acusado de abusador, apanhou de todo mundo, foi renegado pelo pai e ainda foi pego pelo nevoeiro depois de ter salvo a vida da menina pela segunda vez. E nisso a família se junta com outro grupo de sobreviventes, incluindo aquele garoto. Lembra daquele garoto que foi jogado, o primeiro a ser jogado no nevoeiro lá no shopping? Pois é, ele se junta à família, ele é gente boa, bem prestativo, sabe? E se junta à família e estão todo mundo num carro. Até que o pai tem uma ideia, o Mangina. Finalmente o Mangina ganhou meu respeito aí. O Mangina, ele tem a ideia de dar uma ré forte com o carro em direção ao shopping, só de mal, só de maldade, sabe? Pelo povo do shopping ter expulsado eles. E é irônico porque o garoto que eles expulsaram também tá com eles no carro. Aí ele mete a marcha ré e destrói as entradas do shopping e o nevoeiro entra com força no shopping. E todo mundo sai em pânico, menos aquela senhorinha fanática que tá de boa com o nevoeiro, sabe? É tipo o deus dela. E aquele policial que ainda tá lá, paralisado. Ele fica olhando para Alex, imaginando
se ela realmente é a filha dele. A Alex olha para ele e pede para que ele entre no carro, que ele venha junto com eles. A filha biológica dele faz esse pedido. Eu achei que ele não fosse aceitar, porque ele estava abalado por muita coisa que aconteceu, né? Por ter jogado o próprio filho dentro do nevoeiro. Mas, ao olhar pela Alex, ele aceita o pedido dela e entra no carro junto com os sobreviventes. E aí eles partem rumo ao nevoeiro, ao desconhecido, e eles contam pro policial que não foi o Jay que abusou dela. Aí o policial entra em choro, em desespero, porque ele jogou o filho errado. E a última cena que a gente vê da série é um trem aparecendo no nevoeiro, e aí eles têm a ideia de seguir o trem poderia ir até uma estação, e quando eles chegam próximo do trem, ele vê que o trem está jogando pessoas para fora do vagão, para dentro do nevoeiro, expulsando pessoas assim, jogando para fora do nevoeiro. Então a série termina com Kevin dizendo: estão alimentando ele. Ou seja, estão alimentando o nevoeiro. E agora eu vou dizer a minha opinião, o que foi que eu achei da série. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu me surpreendi. A série parece que será um pouco parada no começo, mas ela vai criando ritmo. As coisas vão acontecendo com mais frequência e é uma série dinâmica. Foi essa a impressão que eu tive quando ela foi se aproximando do final. Os efeitos especiais são muito bons, a série te deixa imersivo, o efeito da cidade domada pela neblina, os efeitos dos bichos aparecendo. Mas aqui entra um ponto negativo. O nevoeiro, ele é bem apelão aqui, tá? O nevoeiro, ele é bem apelão em relação ao nevoeiro do filme. Lembra do filme? Pois é, lá a gente via as criaturas. Elas transitavam pelo nevoeiro. Aqui, a dinâmica é diferente. Nós temos criaturas no nevoeiro, mas a única criatura que eu vi aparecer foi uma mariposa. Entendeu? Fica subentendido que tem criaturas no nevoeiro, mas a gente não vê. A não ser a mariposa que realmente apareceu e fez um destroço no corpo lá do rapaz. Você vê, um pequeno bichinho é uma desgraça nesse universo. E aí, uma outra coisa que nós temos no nevoeiro é fantasma, espectros, que se comportam da maneira deles, sei lá. Fantasma é imprevisível. E o outro problema do nevoeiro é que ele causa também alucinações. Lembra da senhorinha fanática religiosa? Pois é, depois que o shopping é tomado pelo nevoeiro, ela fica tranquila e ela começa a ver uma alucinação do marido que já morreu. E aí o marido dela chega com um bebê estranho. Provavelmente é um filho que ela perdeu por ter nascido prematuramente ou nem sequer ter nascido, alguma coisa assim. Ela dá de amamentar para esse bebê e ela morre sendo sugada como se tivesse a sua energia vital sugada. E o marido, que na verdade já morreu, era só um instrumento utilizado pelo nevoeiro. Então tem esses três elementos: monstros, fantasmas e alucinações. Bicho, muito apelão esse nevoeiro. Muito apelão. Ele é diferente do nevoeiro do filme. O nevoeiro do filme, você só tinha que se preocupar com monstros. Eu não gostei disso não. E tá na cara que não utilizar o recurso dos monstros para economizar no CGI ou nos efeitos especiais. Entendeu? Porque você fazer um monstro e tal custa caro na produção. Agora, com relação a fantasmas, alucinações, sim, a série foi competente em atender esses quesitos. Só não era exatamente o que eu estava esperando, foi até interessante, mas eu preferia que usasse a mesma abordagem que foi usada no filme. Colocasse como prioridade os monstros. E você não vai ver os monstros, só vai ver, no máximo, aquela mariposa. Só isso. Não é exatamente um monstro. E no começo da série, eu não estava simpatizando muito com os personagens. Tem um Kelvin, que é Mangina. Ele ganhou um pouco mais meu respeito à medida que a série foi finalizando. Eu fui gostando um pouco mais dele. Tem o rapaz gay, o Adrian. É aquela situação, o que me incomoda nele no começo é que ele é muito sensível. Você tá vendo que o problema não é ele ser gay. O problema é ser sensível. Em uma situação emergencial, pessoas sensíveis,
elas mais atrapalham do que ajudam. Agora, um homem sensível é pior ainda, em situação de emergência. Você é homem, você é sensível, você é inútil. Veja bem, o problema não é ser gay, o problema é ser sensível. Tempos difíceis requerem pessoas duronas. E tem a Alex, que basicamente tudo gira em torno dela, com essa cara de sonsa. É meio difícil você simpatizar, entendeu? A única assim que eu tava simpatizando era a mãe da Alex, a Eve. Mas não é uma coisa, nossa, como ela tem carisma, não, isso eu não posso afirmar. É só a personagem mais sensata pra mim no começo da série. Mas eu me surpreendi com a produção da série. Eu fiquei pensando assim, será que essa série é tão ruim assim? É bom que eu vou poder falar sobre a série e fazer uma comparação com o filme. E não tem como não comparar. Eu acho que a única coisa que a série peca mesmo é com relação à ausência dos monstros. Porque todo o resto dos elementos, eu diria que a série soube trabalhar bem. Soube ser dinâmica e interessante. Mas a ausência dos monstros realmente eu acho que pesa. Mas eu não acho que é uma falha, tá? Eu não acho que é uma falha. Como eu disse, eles trabalharam bem esses aspectos. E pode ser que, até se tivesse outras temporadas, eles iam fazer um melhor aproveitamento, mostrar os monstros finalmente, mas isso não vai acontecer porque a série só tem essa temporada mesmo, porque não teve audiência. Eu gostei das lições que ficaram, né? O medo acelera o colapso moral, como por exemplo o fato lá deles terem adotado aquela política de expulsão das pessoas que colocaram um grupo em perigo. Ok, essa ideia faz um sentido, mas essa lei, essa regra, se voltou contra eles no final, porque o último grupo que eles expulsaram quebraram as portas do shopping e aí o nevoeiro entrou e matou todo mundo. Então lembra que eu falei lá atrás que medidas rigorosas também têm consequências rigorosas? Pois é, certas questões mais críticas que envolvem a vida das pessoas têm que ser tomadas com cuidado. Nós também temos a lição do fanatismo encontra terreno fértil no caos, assim como no conto e no filme. A série reforça que crenças extremas crescem quando não há respostas claras. O nevoeiro vira justificativa para julgamentos, punições e até sacrifícios. Quando a razão falha, o fanatismo ocupa o espaço. É isso. A outra lição também é que isolamento distorce a percepção da realidade. Confinado, os personagens passam a interpretar tudo como ameaça. Pequenos conflitos viram guerras, boatos viram verdades absolutas. Então tudo isso gera uma paranoia coletiva. Outra percepção da série, nem todo sobrevivente é um herói. A série quebra a ideia clássica de protagonistas moralmente corretos. Muitos sobrevivem fazendo escolhas questionáveis e outros morrem tentando fazer o certo. Como o caso do Jay, coitado, se lascou do início ao fim. E ele nunca fez nada de errado. E a falta de união acelera a destruição. Grupos que poderiam cooperar se fragmentam por orgulho, ressentimento e disputas internas. Como no caso lá dos líderes religiosos que fazem até uma disputa para ver qual é o Deus que realmente está valendo. Essa é uma situação que eu teria que conviver. Se a pessoa está falando bobagem ali, pregando besteira, eu só ia ouvir, não quer dizer que eu ia concordar. É por isso que a incapacidade de trabalhar em conjunto costuma ser mais fatal do que a ameaça externa. A gente tem que aprender a conviver um com o outro, apesar das crenças religiosas, apesar das diferenças. E é perceptível que a série se sustenta muito nessas questões sociais. Eu achei essa abordagem interessante. Eu diria que a série soube trabalhar isso de forma bem, sem deixar a principal temática do lado, a neblina, o que ela faz, o que ela causa. Mas eu ainda prefiro a neblina do filme, né, de 2017. Essa neblina aqui tá muito apelona, muito. Você pode morrer no momento que você é exposto na neblina, ou um pouco depois. Ou neblina não, o nevoeiro. O nevoeiro tem um momento dele. Aliás, eu fiquei usando o termo neblina de vez em quando, né? Só que neblina para nevoeiro tem uma diferença, tá? O nevoeiro, ele é bem mais denso. Uma diferença aí é 1000 metros. É o que muitos dizem. A neblina seria quando a visibilidade é maior
que 1.000 metros. Já o nevoeiro é quando a visibilidade é menor que 1.000 metros. Você vê que existe essa diferença técnica. De resto, eu gostei da série. Reforço que achei o nevoeiro muito apelão, mas eu ainda acompanharia a série se ela continuasse. E essa série me trouxe uma inspiração forte para fazer esse vídeo, porque ela aborda muitas questões interessantes, que eu acho interessante debater, sabe? E é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo todas as perguntas sobre essas questões sociais que eu perguntei ao longo do vídeo. O que você faria em cada uma dessas situações? Se você discorda de certas atitudes que o pessoal fez, se achou certo aquela regra de expulsão do shopping, olha, pra mim tava até razoável essa regra até o final da série, até o momento em que no último episódio eles resolvem lá expulsar a família, sem fazer um julgamento antes para ver quem estava dizendo a verdade ou não. Ou seja, julgaram a família com base em boatos e paranoias. Essa é uma moral que me atinge muito. Tudo bem você querer condenar uma pessoa a um destino ruim, mas antes, vamos ter certeza do que ela fez. Certeza absoluta. Eu penso assim. E você? Comente aqui embaixo. Eu gostaria de saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo.